conosco o professor Luiz, ele que é identificado muito com o esporte aqui na cidade de Guarulhos, ele é da Associação de Voleibol de Guarulhos, a AVOG, também é ligado ali ao Poucas Ideias, o esporte ali na região da favela São Rafael, veio bater um papo com a gente aqui sobre esporte. Professor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é muito emocionante estar aqui nesse programa, acompanho há muito tempo, né? Acordava cedinho quando passava de manhã, levava meu filho para a escola e já voltava para assistir. Até na Carla aqui, é uma emoção muito grande mesmo. E agradeço você por dar essa oportunidade. A gente está falando um pouco do esporte da periferia, aquele esporte raiz que onde nós começamos. É isso aí, gente. O Radar Notícias, ele procura ter um equilíbrio. Ele recebe aqui as autoridades, os prefeituráveis, os presidentes de entidades, vereadores, autoridades policiais e também as pessoas que não são anônimas, mas que fazem o seu trabalho ali mais social, relacionado a diversas pautas importantes para a cidade. Uma delas, claro, é o esporte. É por isso que o professor Luiz está aqui. E, rapidamente, faz um apanhado para a gente, você como um praticante e um líder na questão do esporte da cidade, faz uma avaliação sobre o atual estágio do esporte aqui na cidade de Guarulhos. Bom, para poder falar, para o pessoal ter noção do que é a VOG, nós nascemos em 1986, dentro da favela da São Rafael, como um time de amigos, chamado Nitran. Anos mais tarde, nós formamos a VOG, que é uma associação de assistência social, né, e usamos o esporte como ferramenta para poder chegar em pessoas de vulnerabilidade social e agir de forma positiva, né? Nós tivemos aqui em Guarulhos algumas ações já, tivemos a Casa Diná, que atendia mulheres vítimas de violência doméstica e estupro, né? Fomos parceiro com a Igreja Batista e trouxemos a Cristolândia a Guarulhos, que atendia, né, pessoal dependente químico, era referência nacional. Hoje nós temos o projeto Felinas Avog, que são 5 times masters de vôlei, mais 2 de meninas, estão dando um total de 150 mulheres. Essas mulheres que impulsionam aí os trabalhos sociais que a Avog desenvolve. E agora nós voltamos para onde a gente começou, que é a favela da São Rafael. São 28 mil moradores ali. E começamos um trabalho forte lá organizando Poucas Ideias, que é uma equipe também que começou lá em, acho que 86, 87. Aí é futebol de várzea, né? Aí é futebol, e só que eles adotaram a nossa ideia, que é transformar o esporte como uma via, né? Usar o esporte como uma via para que esses jovens que... Vou dar um exemplo, para cada criança nossa que vira profissional, nós vamos ter centenas de outras formadas nas faculdades. Esse que é o nosso objetivo, a educação chegando junto com o esporte. Porque se você não formar um campeão dentro da quadra ou dentro do campo, o esporte ajuda a formar um cidadão, que é tão importante quanto para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né, mais civilizada. E sobre o esporte da cidade de Guarulhos, eu percebo, eu te acompanho também um pouquinho nas redes sociais, vejo que você tem também um trabalho ali com o Auriel Filho, uma parceria, vamos dizer assim, uma boa relação. E percebo muitas vezes vocês criticando a gestão pública do esporte da cidade. Qual que é a sua avaliação? O governo ele respeita a gente, porque na verdade a gente não faz uma crítica por criticar. Na verdade nós apontamos, né, onde está o problema e que vem a solução. Porque tem que entender como que é a política. Vai ter eleição esse ano, não vai ter o segundo turno, provavelmente vai ter o segundo turno, e no segundo turno os governos, né, os políticos fazem os seus acordos. Quando tem um acordo, é seguido de secretaria. A Secretaria de Esporte entrou nessa dança aí. Hoje a Secretaria de Esporte é do grupo do Jorge Wilson, o xerife, né? Mas o que acontece? Não adianta você dar a secretaria e a secretaria depois fica sem recurso para poder agir. Eu tive uma relação muito boa com o Rogério Amã, eu tive uma relação muito boa com o Fratelli e agora com o Adriano. Eu consigo entender a falta de verba da Secretaria de Esporte para agir, né, dentro da cidade e entender esse jogo político. Mas a população ela precisa ser assistida, né? A nossa briga maior é porque as quadras da periferia sejam arrumadas, né? E o que eu vejo é que não tem esse olhar do governo, né? Aí eu falo do executivo, porque por mais que ele seja dessa secretaria de forma política, ele ainda é responsável pelo governo, né, até o final do ano, por essas quadras, esses equipamentos. O que a gente vê é que a periferia é abandonada. As quadras de periferia realmente elas ficam muito abandonadas. Aí você tem às vezes um vereador que vai lá e pinta uma quadra e começa a tomar conta dela, então próprios moradores se unem ali e fazem o serviço, mas a manutenção ou a criação de novas quadras, principalmente nas periferias, é escassa e deficitária. E o esporte, como bem disse aqui o professor, muitas vezes ele acaba sendo usado como moeda de troca, o que eu acho que é uma ignorância. Porque você pega países como Estados Unidos, Japão, e tantos outros aí que numa Olimpíada se destacam ganhando medalhas, eles não fazem investimento no esporte só para ganhar medalha. Medalha é uma consequência. Fazem porque o esporte ele gera melhores cidadãos, ele movimenta a economia, né? Então é possível se educar por meio do esporte. E a gente não percebe uma política pública com esse foco, né? Não, e o que eu vim defender aqui hoje, que eu vim pedir, é assim, que tem que ter uma visão melhor para essas quadras, né? E a população entender que o esporte está altamente ligado também à segurança pública, né? Porque o jovem está lá na periferia.
Ele está lá, ele está crescendo. Se você permite, os professores têm uma estrutura para pegar esse jovem e apresentar esporte, ele vai conhecer os valores do esporte, né? E esses valores do esporte é muito ligado com a educação. Né? O que eu vejo muito em Guarulhos é uma classe política, né, que ela começa às vezes na periferia e depois muda tudo para a região do centro. Você sabe disso. Muitos vereadores que se dizem da periferia moram nesses condomínios chiques aqui de Guarulhos, que para entrar você tem lá aquele código, né, de barras, é visual. O filho e a filha dele brinca lá no condomínio fechado, com academia, piscina, tudo, e não está ligando para a segurança não. Então você que é classe média, ou você que mora no bairro, é você que vai lidar com essa violência lá na frente, entendeu? O que a gente está querendo é que esses jovens tenham opção que não seja um outro lado, o lado do crime, porque é apresentado, aí você vai escolher o que você tem na mão, né? E o que nós brigamos, eu vi esses dias aqui também outros professores do esporte, o professor do esporte, ele não desiste, né? O que a gente está precisando é só de ajuda, é que esse pessoal tenha um pouco mais de olhar e retorne um pouco desse imposto, porque a mãe desse menino, ela está trabalhando no shopping, ela é faxineira, ela está trabalhando numa loja e ela paga imposto. O que nós queremos é que esse imposto volte um pouco para a periferia, que volte para uma estrutura para que o filho dela possa ter opção de lazer, de recreação, de esporte e de ser apresentado também, daqui a pouco, se tornar um advogado, um jornalista, né? E abrir um leque maior de educação. Vamos lá um pouquinho da participação da audiência. Não esqueça, deixa o seu like aí. Você que está no YouTube, no Facebook, não esquece, gente. Deixa o like aí para poder ter mais abrangência. Se a entrevista estiver bacana, deixa o like aí para registrar aqui no Radar de Notícias e também manda o seu comentário. Eu vi que está na audiência ali o Pablo Rafael, Alessandra Gleuci, Nádia Pimenta, Tereza Barbosa, o Pedrão Procópio. E tá ali, ó, Thaís Helena. Professor Luiz é sensacional, professor incrível, orgulho em fazer parte da VOG. Tá ali o Pablo Rafael. Parabéns pelo trabalho, Luiz. Ele que deve ser lá do Poucas Ideias. Nós temos várias quadras abandonadas. Que triste, Nádia Pimenta. É verdade, Nádia. Família Poucas Ideias Futsal está na torcida por você, Luiz. Pra cima, irmão. O Parque do Atleta, ali onde era a casa do atleta, não pode ser cedida? A Carla está perguntando aqui sobre o Parque do Atleta, a Casa do Atleta. O que na verdade falta hoje em Guarulhos, eu vejo assim, o pessoal larga o esporte de lado e na época da eleição começa, né, a pipocar um monte de projeto que depois não vai para frente, né? Nós focamos hoje dentro da favela São Rafael, são 28 mil moradores ali, eu cresci naquelas vielas lá, eu acompanhei lá os incêndios que tiveram na década de 70, década de 80, eu era filho de uma mãe solteira, faxineira, crescendo na favela. Eu me tornei professor e hoje, que agradeço você dar esse espaço, a gente consegue ter voz. Mas eu sou um no meio de tantos outros que estão tentando lutar para um retorno bom da favela. Porque assim, o poder do Estado só chega lá armado. E parece que todo mundo lá é do crime, quando na verdade não é isso, Guto. A pessoa está lá por falta de uma opção. Você acabou de falar mesmo, o problema aqui de moradia é caro. A pessoa constrói a vida dela lá, mas se você for lá, são 28 mil moradores que de manhã saem para trabalhar, ou de noite saem para trabalhar, são pessoas honestas e dignas, entendeu? E quando o Estado ele não faz a parte dele, nós fazemos o nosso, entendeu? Então, as crianças estão precisando de uma ajuda melhor. A minha quadra lá está com o piso totalmente destruído. E aí eu quero falar uma situação para você entender, o telespectador. Aqui do lado temos o Lago dos Patos, né? E o governo Almeida fez ali um piscinão para não ter enchente. Acabou virando uma área de lazer, super bacana, né? E o que acontece? É recente aquilo lá. A minha quadra é desde os anos 70, tá? E aí, como virou uma área de lazer, colocaram toda uma estrutura e tem um bebedouro lá. Eu acho excelente, porque eu já usei. A minha quadra não tem bebedouro. As minhas crianças treinam durante 1 hora, 2 horas, têm que sair da quadra e ir para o vizinho para poder pegar água. E sabe o que eu descobri? Me falaram, eu preciso levantar isso aí, que quem paga a conta de água, porque tem um ABS do lado, é a Secretaria de Esportes. Então a Secretaria de Esportes paga a conta de água para a saúde, que tem uma verba muito grande, mas ao mesmo tempo as minhas crianças não têm uma torneira para beber água. Como é que você quer que essa criança da periferia cresça de uma forma a entender que, sabe, as leis, como é que a coisa é feita? Porque não é justo. E o que a gente quer é um pouco de justiça. É uma demanda muito justa. Se despedir aqui do pessoal que está na TV acompanhando. Se quiser continuar, vamos continuar mais alguns minutinhos aqui nas redes sociais do Radar de Notícias, tá, gente? Pelo YouTube e pelo Facebook, vamos seguir aqui mais 5 minutos. Tá ali o Norberto e também a Tereza Barbosa, que também é criticando a questão dos ginásios, né? Dizendo que é o seguinte, se os ginásios estão abandonados, imagina as quadras. Agora, essa demanda aí sobre um bebedouro, não que seja muito fácil, né? Porque é muita demanda que a prefeitura tem, mas daria para resolver. Aliás, me lembrei aqui de uma sugestão.
de uma sugestão de um colega de rede social, agora me esqueci o nome dele, Flávio Vanzelli, que também está sempre na audiência, que poderia ter também um bebedouro ali na pista de caminhada do Parque Secap, onde eu caminho lá direto, também é importante, não tem nenhum bebedouro e nem um banheiro. Aliás, as áreas de lazer da cidade precisam de mais estrutura, né? E você está acompanhando o Vedacity Vôlei, você que é praticante da modalidade? Tinha parceiro do Vedacity, estava ontem no treino lá. O Vedacity é um projeto profissional, né? Ele chegou, mas vamos lá, saindo um pouco do profissionalismo do Vedacity. Tá bom, aí fala, ó, a gente tem que ter o alto rendimento para inspirar a base. Eu concordo, mas a base vai jogar onde? Onde é que a base vai? O ano passado, as Felinas Abog, que são esse grupo de mais de 150 mulheres, nós reformamos uma quadra, aquela dentro da favela da São Rafael, lá dentro. A prefeitura, a Secretaria de Esporte falou que não tinha lata de tinta para pintar, então nós arrumamos a tinta, na hora da mão de obra, não tinha mão de obra, nós pagamos a mão de obra e a quadra está lá pintada. Aí tem uma outra quadra perto do Ari Gomes, que é uma outra região ali, sabe o que aconteceu? Quando o governo Guti entrou, nós pedimos a reforma daquela quadra, não reformaram, aí o pessoal que bate bola lá, bate vôlei, pintaram e acabou de cair uma árvore, está toda destruída. Então, não adianta você ter alto rendimento, como tem o Vedacity, por exemplo, se o pessoal que gosta não tem onde praticar. Eu acho que o esporte de Guarulhos tem que voltar para a base. Como eu disse, eu sou filho de uma faxineira, minha mãe não teve estudo, mas ela me ensinou sempre assim, o básico. O esporte de Guarulhos tem que voltar para o básico. O esporte de Guarulhos tem que voltar a arrumar as quadras da periferia. Os professores da Secretaria de Educação de Esportes têm que parar de ser cedido para as associações. Está dizendo que não tem professor, mas um monte de professor está trabalhando para as associações esportivas, em vez de estar dentro da periferia ou nos bairros promovendo o esporte. Inclusive, eu até peço essa ajuda para você, porque eu queria fazer um requerimento. Eu quero saber oficialmente da Secretaria de Esporte do governo quais e quantos professores estão cedidos, porque eu, por exemplo, lá eu preciso de professor para poder ajudar no nosso trabalho, porque é tudo voluntário. Quantas pessoas você atende lá? Quantas crianças, jovens? O Causa Justa hoje em torno de umas 300 crianças. Pergunta do Marcos Fio aí. Hoje nós estamos com umas 300 crianças, inclusive 2 desses jovens foram aprovados lá para a peneira que teve no Flamengo, né? Você acendeu o Caio aqui, ele fez o Crias da Quebrada, 2 dos nossos atletas foram, mas eu quero que para cada atleta que a gente forme, uma centena de outros e outras, porque tem mulher também. Né? Então nós queremos que se forme advogadas, repórteres, o que elas quiserem ser, entendeu? E a gente quer entrar também com outras modalidades de esporte lá para poder abranger todo mundo. Não pode só pensar que a periferia é futebol, periferia é cultura, é arte, é esporte, é lazer, tem que ter tudo isso lá. Tá certo. Eu vou te dar uma sugestão em relação a essa sua demanda, esse requerimento e também sobre a questão do bebedouro. A Câmara Municipal tem um expediente chamado Tribuna Livre. Você precisa ir até lá no horário comercial e fazer a sua inscrição. Precisa levar o título de eleitor ou o comprovante de quitação eleitoral, o seu documento pessoal, o comprovante de endereço e você preencher lá dizendo do que você vai se pronunciar. Não vou. Você não pode se pronunciar fora do que você se propôs a falar. Não irei. Pô, vim falar sobre o esporte da cidade de Guarulhos. E aí você tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara, onde estão todos os vereadores, e levar essas informações, essas críticas e sugestões, e aí é muito provavelmente que algum vereador lá se sensibilize com a sua causa e te dê a atenção devida, tá bom? Ó, 19h04, temos mais um minuto aqui para concluir. Fique à vontade, caso você queira registrar mais alguma informação, alguma queixa. E muita gente gostando da sua entrevista, inclusive a Tereza Barbosa, que está lá em Caraguatatuba. Eu só quero agradecer. Eu sei que às vezes parece que a gente é um pouco ácido, mas se coloque só no meu lugar, contando a minha história de vida, porque poderia não estar aqui, né? Eu poderia já estar morto ou estar do outro lado, porque o pessoal critica a gente vai para onde tem opção. Então, o nosso lado é porque no dia a dia a gente vê a necessidade de coisas básicas que podem ser resolvidas com uma boa vontade política. Falta a política pública, peço desculpa se foi um pouco ácido, um pouco amargo, mas é um espaço muito curto de tempo para a gente poder fazer a nossa demanda e agradeço aí a compreensão de vocês. Tá certo, professor. Obrigado e até uma próxima, tá? Como eu disse aqui, o Radar de Notícias sempre aberto a todas as pautas interessantes aí para a cidade de Guarulhos. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.